Você vai entrar, né? Boa noite. Boa noite, Herbert. Meu irmão, tudo bem? Boa noite, Vanessa. Boa noite, Vivian. Vou chamar aqui a minha convidada de hoje. Ainda ela não está presente. Deve estar entrando por aí. Boa noite a todos. Muito legal. Isso aí. Deixa eu ver se já entrou. Vamos lá. Ainda não, deve estar entrando. Boa noite, Rosana. Boa noite a todos. Boa noite, Amanda. Alexandre, grande amigo, colega. Deixa eu achar aqui, ver se tá faltando a nossa convidada, ainda não chegou. Amanda, fala para nossa convidada entrar. O tempo é curto. Boa noite. Boa noite, Paula, minha cunhada. Vamos lá ver se ela tá entrando. Que a gente tem bastante assunto hoje, bem legal pra gente falar. O assunto é bem importante. Paulinha, parabéns, Paula. Não te dei ainda no Facebook, mas meus parabéns, viu? Deus abençoe você. Tô aguardando ainda a Gislaine, que é a nossa amiga que vai participar ainda hoje. Oi, Amanda. Dri, boa noite, boa noite. Boa noite, Má. Tudo bem? Já te mandei um vídeo aí antes da live. Boa noite a todos. Estou aguardando a minha convidada aqui. Boa noite, Gi. A Gi deve estar entrando. Aceitando. Aí. E aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. A gente se conhece praticamente há mais ou menos, acho que uns quase 40 anos, não é verdade? Só isso, né? Só 40. Isso, só quase 40 anos. Meu, muito legal, né? A Isa também está com a gente. Oi, Isa. Muito legal, tá todo mundo aí presente com a gente nesse assunto tão importante, né? Tão atual. A Gislaine, a gente se conhece desde pequenininho. A gente morava próximo, ela era minha vizinha e a gente cresceu ali junto até uns 10 anos, né? Acho que uns 8 anos, 9 anos, aí cada um tomou seu rumo. Verdade, bastante tempo mesmo, né? A gente se conversava pelo intercâmbio. É verdade. É verdade. E aí, era um plano, gente, era um plano. Nós fomos cada um para um canto e depois caímos na mesma. A gente cresceu, acho que louco igual, e depois foi todo mundo para psicanálise, e aí a gente está aí hoje, né, nesse mundo. Pois é, quem diria, né? Fala sério. Verdade. Ver que você tomou o mesmo rumo, muito bom. Verdade. E aí a gente resolveu fazer uma live aí sobre esse assunto tão importante, né? Tão em voga, todo mundo comenta. Oi, Lília, tudo bem? Marisa, todo mundo aí presente. Eu acho que a gente já pode começar um pouco aí o nosso bate-papo, né? Vamos lá, eu queria começar a perguntar uma coisa para você, posso? Pergunte. Neuropsicopedagoga. Como é que isso impacta aí hoje em dia? Me fala um pouquinho sobre, porque muita gente não sabe o que é, né? E aí eu queria ver com você o que é. Explica um pouquinho pra gente. A neuropsicopedagogia, ela é nova, né, no mercado. Ela trabalha com o sistema nervoso central da criança, né? Trabalha com os neurônios, com as sinapses. E a neuropsicopedagogia, ela vem para estimular novas sinapses, né? Para quem não sabe, a sinapse é o espaço que tem entre um neurônio e outro, né? Onde um passa através de ondas, informações para o cérebro, né?
Então, está sendo muito novo, muito estudado e muito procurado, porque antes só se treinava como se fosse uma deficiência, uma dificuldade da criança. E através dos estudos perceberam que é algo além disso, né? Que é algo que envolve o sistema nervoso, a neurociência está com tudo aí, né, em cima do mercado. E é um estudo que não para nunca. Cada dia tem uma coisa nova na área da neuropsicopedagogia. A gente praticamente não conhece nada ainda, né? Da neurologia, da Nosso ciência. corpo, a gente não conhece quase nada. É igual a psicanálise. Ela foi lá de Freud, de 1800 e pouco, e até hoje o estudo é muito complexo, tudo muito comprido, né? E eu anotei algumas coisas aqui, algumas perguntas que chegaram, então a gente vai começar a falar, né? Eu acho que muita coisa mudou, né? Quando a gente fala sobre depressão infantil, ansiedade infantil, tem muita gente que fala assim, mas na minha época a gente batia, resolvia na cinta, né? Eu ouço isso muito, né? Eu ouço isso muito. E assim, quando agora a gente começa a analisar o que a gente passou, como era, por exemplo, na minha infância, na sua também, né? Pelo que é hoje, muita coisa mudou. Por exemplo, vou dar um exemplo. Canais de televisão. A gente tinha ali meia dúzia, né? Sendo que 3 funcionavam. E hoje, a gente tem 200 canais. Então, tem 200 canais, tem videogame. A criança ela fica muito hiperativa. E quando a criança começa a prestar em tudo, as pessoas falam que ela é hiperativa. Se não começa a prestar atenção em nada, aí começam a desconfiar de autismo. Quer dizer, a criança ela é muito pressionada em tudo, né? Eu vejo que... Desculpa, pode falar. Não, é exatamente isso mesmo. Às vezes a criança ela é muito quietinha, muito bem comportada, todo mundo fala, nossa, olha, ela é super educada, né? A mãe está educando direitinho. E aí quando você tem aquela criança que é mais agitada, tal, aí já começa, nossa, a criança é hiperativa, ela não para, já associa a má educação ou a outras deficiências, a outras limitações, né? E não é às vezes nada disso, né? Se confunde muito, né? Olha só, a Giga ainda falou, fora os vídeos do YouTube, né, que tem centenas de coisas. E aí eu queria passar um pouquinho, olha só, uma vez aconteceu uma situação que é muito importante hoje, a gente olha e a gente vê crianças esperneando e fala, a criança não tem educação, é muito mimada, né? Mas aconteceu uma situação comigo, tá até fora do que eu ia falar hoje aqui, mas uma vez eu estava num lugar, uma vez eu estava num lugar, mais precisamente assim, num saguão, uma sala de embarque, e tinha uma criança lá, ela estava batendo pé, mexendo, gritando, e os pais lá, calma, querido, e a criança lá esperneando, e falando alto, e chorando. Tinha um casal, duas senhoras ao meu lado, e começaram a falar assim, eu estava escutando, né? Começaram a falar assim, olha que criança birrenta, olha só que manha, olha, você é minha filha, eu dou um tapa. Quem nunca falou isso, né? Olha só, tá lá berrando, e a criança cada vez chorando mais alto. E as duas senhoras bem ao meu lado, aí elas falaram assim, não, mas olha só que manha, isso é manha pura, olha só, mas isso é falta de tapa, falta de surra. Elas estavam bem ao meu lado, aí eu cheguei para elas e falei assim, será que ela não é autista? Sabe quando pairou aquele silêncio e elas ficaram quietas? Então eu acho que, na verdade, o que falta é a gente prestar mais atenção no nosso eu do que no outro, né? Então, o que a gente precisa hoje é saber como são os nossos filhos, como eles são criados, e a gente parar de se importar com os dos outros. Eu queria, assim, passar rapidamente aqui, até porque o assunto ele é bem complexo, né, Gi? Nossa Senhora, é mais de uma live, hein? Mais de uma live, mais. Então, só da formação da criança, cada fase dá quase um dia inteiro para a gente falar. Né? E assim, para quem está assistindo agora, tem bastante gente assistindo, eu sei que tem muita gente com filho, e tem muita gente com filho que tem problema, que tem gente que tem que o filho ainda está em formação, eu acho super importante. E assim, quem tiver pergunta,
pode fazer, e se de repente a gente não responder hoje, a gente responde depois, né? Sim, sim, com certeza. Pode deixar a pergunta aí que a gente entre em contato. Vamos lá. Eu vou passar então rapidamente assim, como é que é a visão da psicanálise na formação da criança, né? Como é que ela é formada, tá? E assim, quem quiser fazer, como eu falei, pode perguntar e, Gi, pode me interromper a qualquer momento, tá bom? E a gente vai falando, vai conversando. E aí, eu queria que você fosse falando, assim, em termos educacionais, o que você acha, beleza? Beleza, fechou. Pode ir. Então, assim... Eu só estou engatinhando na psicanálise ainda. Não, mas aí eu quero saber da parte da neurologia. Você vai explicar pra gente como é que é na sala de aula, isso é na prática. Que eu sei Pode que você domina tudo. Essa experiência eu tenho. Não é minha praia. Olha só, quando a gente nasce, né? Quando a gente nasce, até uns 18 meses, mais ou menos, 2 anos, a gente é tido numa fase que foi denominada lá por Freud, em 1900 e alguma coisa, chamada de fase oral, né? Eu já comentei isso numa outra live, mas hoje eu quero entrar num outro aspecto, que é o aspecto psíquico mesmo, não só o físico, né? A fase oral é aquela fase que a criança ela depende tudo da boca. Né? Por que fase oral? Porque vem da boca. Então, a zona erógena que foi chamada é a boca. Mas o erógeno, né, não tem nada a ver com sexualidade adulta, né? Não tem nada a ver com isso. É porque a criança... Exato, é porque as pessoas falam, né? Quando a gente fala de libido, por exemplo, a pessoa já fala que é uma energia sexual. Nossa, isso não é. É isso mesmo. Então, e a zona erógena da criança é a boca. Então, tudo ela faz ali com a boca, ela mama, mesmo depois de saciada a fome, ela vai lá e morde alguma coisa, porque o prazer dela se encontra na boca, né? Na boca. E aí, o outro lado que eu queria falar é assim, o que é necessário para uma criança na fase oral, que vai até seus 2 anos, mais ou menos, 18 meses a 2 anos, o que ela precisa para ser feliz? Apenas a boca e um adulto para dar consolo para ela, né? Um carinho, a mãe ali aconchegando a criança. Isso é o que a criança precisa, né? Nesse momento, porque ela está na fase ali de apego. E eu queria ver com você, eu queria saber se você percebe isso uma diferença hoje na prática quando a criança está um pouquinho mais adulta. Por exemplo, nessa fase oral, a criança, é muito importante que a criança ela tenha uma pessoa para se apegar. Então, ela seja sempre mantida por aquela pessoa, porque aquilo começa a criar vínculos, né? Ela aprende a ter vínculos. Então, é sempre a mesma mãe, sempre a mesma pessoa. Eu já vi gente que tem aquelas amas de leite, né? Que deixa uma aqui, outra ali. Aquilo ali pode gerar no futuro o quê? A dificuldade de criação de vínculos, né? E isso daí é muito visível. Então, na visão da psicanálise, essa criação de vínculos, ela vem dali, dessa fase oral, que é super importante. Além na sua parte, deve ter aquele neurônio espelho, que a criança aprende, né, no observar, ela aprende a rir, ela aprende a balbuciar, sempre olhando a mãe, né? É isso mesmo. Ela, como você disse, ela espelha, né? Ela aprende através de observar o adulto, de observar o comportamento, a rotina da casa, e ela se adapta àquilo que ela está vivenciando naquele momento, né? Então, assim, é importante, sim, ter essa questão, né, de ter sempre a mesma pessoa para estar ali para ajudar, né? Para estar ali para orientar a criança. E é uma grande dificuldade que os pais têm hoje em dia, porque muitos saem para trabalhar e deixam as crianças em creches, em escolinhas, né, EMEIs, e às vezes terceiriza essa educação. Você acaba terceirizando a educação para outras pessoas, para pessoas que você não conhece, não sabe o que ela acredita, né? Não tem, às vezes, os mesmos ideais que o seu, da sua família. Aquilo que você acredita. Então, assim, hoje em dia, criar filho é um grande desafio mesmo, né? Assim como a psicanálise tem essa visão, né, de estar sempre perto, a função da mãe é extremamente importante nessa fase oral, né? E nas outras visões de tantos Piagets, Vygotsky, que também seguem a mesma
A mesma linha, tá? A gente tem uma psicanalista muito famosa, que é a Melanie Klein, A né? Melanie, Isso. isso. Ela fala que a sensação da criança ela tem uma sensação de aniquilamento. Ela usa essa palavra É isso. quando a criança é desvinculada da mãe. Então, nesse período, é extremamente importante, né, que a criança É. tenha esse vínculo. Porque nesse período é a fase de criar laços, né? Já logo depois, entre ali os seus 2 e 4 anos, vem a fase o quê? A fase anal, né? Por que anal? Ela chama anal vem de anos, né? Mas por quê? Porque é nesse período em que a criança começa a ter ali o controle dos seus esfíncteres, ela começa a prestar mais atenção no cocô, no xixi, e ela começa a sentir o prazer de fazer, né? Eu até brinquei na outra live, falei assim, é gostoso até depois que o adulto, né? É tão bom ser no banheiro, né? Mas a criança, ela começa o quê? Ela começa a ter o prazer em fazer. E ela começa ali também a ter as primeiras barreiras da sociedade, porque ela também tem que ter o controle de não fazer em qualquer lugar. Então ela percebe que quando ela faz no lugar certo, ela é aplaudida ali, ela é elogiada pelos pais. Então ela começa a ter essa fase de controle. Ao mesmo tempo, quando ela faz, alguns pais falam, não, mas é que é sujo, né? Então ela fala assim, mas como é que eu posso ser elogiado em fazer alguma coisa se ela é suja? Então ela começa a ter uma confusão. Então o que a gente precisa fazer é colocar na cabeça, aprender as fases, né? E saber na nossa cabeça que a criança ela passa por aquelas fases que são importantes, e se ela não passar naquele momento, quando ela estiver no futuro, ela vai passar. Por exemplo, o Freud chamava de fase de fixação, né? Quando depois da vida adulta, eu até coloquei um post na semana passada sobre isso. Então, por exemplo, depois da vida adulta, a criança não, já o adulto, quando ele sente o quê? Ele é frustrado, ele enfrenta algum problema sei lá, de brigas, ele faz o quê? Mais a mulher, por conta até de alguns fatores hormonais, mas ela vai buscar o quê? O prazer na comida, o prazer na caixa de bombom, no sorvete. Então, né? Exatamente, ela volta, né, aquilo, porque ela sente um prazer naquilo. Então, muitas pessoas que eu mesmo já conheci com compulsão, não só outros tipos de compulsão, mas principalmente alimentar, elas são devido a essa fase que ela não foi bem resolvida, né? E, Pode falar, pode falar, Má. Não, então, é nessa fase também que é o que controla isso aí tudo, o sistema límbico, né, que faz toda essa organização para a criança. Então, é importante ela fazer. E essa daí, eu particularmente, agora é minha opinião, eu acho uma das fases assim mais importantes, que é uma fase de identidade, né? É a fase que a criança fala não. Né? Então, assim, vem aqui pentear o cabelo? Não. Vem aqui cortar a unha? Não. Né? A fase dos porquês, né? Mas isso daí, esse não, esse egocentrismo que a criança sente, é totalmente natural, né? Porque faz parte da formação da identidade, né? Faz parte da formação da identidade da criança. E aí ela tem gente essa... que vê isso como teimosia, né? Como teimosia, exatamente. É a criança querendo, a gente fala, testar os pais, né? É a fase que as crianças deixam os brinquedos espalhados, né, pela casa. Da mesma forma, assim, que, vamos colocar na natureza, os animais marcam território, é a época da criança deixar espalhados os brinquedos. Na semana, a criança come um biscoito, pica outro, joga no chão, já pega outra, né? Porque é o momento que a criança tem de demarcar o território dela, e a casa é o território. Então, assim, é importante que os pais respeitarem isso na criança. Ah, mas eu vou deixar meu filho sujar a casa? A área que você não quer que seja suja, ou seja demarcada, fecha a porta, fala, olha, eu não quero aqui, entendeu? Não. Exatamente, né? É ter limite, né? É colocar limites, né? Na parte da educação, eu tenho orientado muito os pais lá, sou coordenadora pedagógica, né? Já vai fazer 8 anos que eu tô nessa caminhada aí lá na nossa escola, né? A minha diretora tá até aí, tá me ouvindo falar para puxar minha orelha depois, né? Então, assim,
A gente atende, recebe muitos pais lá na escola falando sobre isso, né? Eles veem isso como bagunça, como desobediência, não vê isso como algo de evolução na vida da criança. É um marco, né? Eu tenho muito contato com os pais lá na nossa escola, nós estamos com 1.000 alunos, né, de 1º ao 5º ano, e a gente recebe uma enxurrada de pais que falam assim, eu não sei o que fazer mais com ele, não dá mais, eu não aguento mais, ele espalha tudo, eu mando guardar. E às vezes, Marcelo, é só você chegar e dar uma ordem direta para a criança. É olhar para ela e falar assim, aqui não, como você falou, né? Ou então, já brincou? Agora é hora de guardar. E é olhando para ela, não é fazendo os seus deveres domésticos, o seu trabalho e falar, vai lá recolher e continuar. Não, é você parar, olhar diretamente no olhar da criança e falar para ela, agora é hora de guardar. Se você não guardar este brinquedo, você não vai brincar com outro. Olha, né? só que interessante. São ordens diretas, porque nós adultos estamos acostumados a estar fazendo milhares de coisas ao mesmo tempo, e a criança não. E a gente dá ordem, vai guardar, e continua lavando a louça. Você ainda não guardou os brinquedos, e continua fazendo a janta. Vai guardar, você não está me obedecendo. Lógico, você não parou para dar a ordem diretamente para a criança, né? Então, assim, quando você for falar com uma criança, você tem que olhar diretamente no olhar dela, ver que a criança está olhando para você para receber essa ordem, né? Tem uma que escreveu aqui, a Cris, ela é psicóloga, ela escreveu de acordo com a idade da criança, né? Dividir tarefas e delegar. E é isso mesmo, elas se sentem úteis, né? Mas você tem que saber dar essas comandas, né? Sabe o que tem, Gi? Sempre voltado para ele. Tem uma palestra que foi feita pelo Winnicott, né? Que a gente estava até comentando, que ele chama Dizer Não, né? Dizer não. Por que é dizer não? As pessoas confundem. Quando ele falou sobre dizer não e impor limites, foi num período que tinha saído pós-guerra, então tinha a Primeira, a Segunda Guerra, teve revolução, teve ditadura, então teve, assim, chocou, porque limite era sinônimo de autoridade, autoritarismo, quando na verdade não é isso. Quando não é isso, né? O autoritarismo é quando eu falo assim, olha, você vai lá, vai tomar banho, e se chorar, apanha. Isso é autoritarismo. É autoritarismo. O limite, exatamente. Agora o limite é falar assim, aí não. Por quê? Porque eu não quero. Isso é importante também, ó, outro parêntese, ó, a gente vai falando, vai lembrando outra coisa. Olha só, não quero, não é não pode. Porque a criança ela vai crescer e ela vai ver que ela pode tudo. Então você fala assim, eu não quero que você faça isso. Ah, mas tem que explicar para a criança, porque tem. Teve, inclusive, na palestra de Winnicott, ele falou isso. Chegou uma mulher para ele e falou assim, mas eu tenho que explicar? Sim. Como é que é assim? Então é assim. Por que você não quer? Porque eu não quero. Pronto, já explicou. Né? Ela falou, mas é só isso? Sim, por quê? Se você explicar mais, ele não é mais limite. Né? O seu desejo ele é acima da lei. Então é assim, você começa a falar não para a criança. Mas o que acontece? O que acontece hoje? Que a gente não fez isso no século XX e a gente vai ter que fazer isso agora, né? Daqui para frente. A criança, quando ela recebe um não, muitas vezes os pais, isso é normal com pais, aconteceu comigo já. Né? Eu tenho um filho, e assim, quando ele fala não, às vezes fala assim, poxa vida, vai tomar banho. Ah, não quero. Aí você deixa lá. Você não gera na criança um senso crítico. Ela não tem crítica. Né? Tem uma parte que chama o córtex pré-frontal, né? Que isso já foi comprovado na neurociência, que quando isso é acionado, quando você frustra a criança, isso é bom para ela, você gera autoestima. Ela consegue ser frustrada, a mãe ou o pai briga, a criança fala assim, puxa vida, né? Não consegui fazer isso. Aí passa um pouquinho, ela vai lá na mãe e fala, mãe, me dá um copo d'água. Aí a mãe vai lá e dá um copo d'água para ela, e ela percebe que aquele mal dela não foi mal. Né? Ela consegue conviver com aquilo. A mãe está lá com uma faca, não matou o pai, não matou a criança, e está lá cortando cenoura. Né? Então, quer dizer, a criança começa a entender que a autoestima dela é o quê? Ela é capaz de superar a frustração.
Só que acontece, hoje em dia, aí a gente trazendo agora para o século XXI, agora o que está acontecendo, né? Que eu vejo muito isso, muito, né? A criança, ela não é frustrada nessa época, porque o pai, ele chega assim e fala assim, eu já aguentei meu chefe inteiro, o dia inteiro, hoje eu não quero contrariar meu filho, então deixa ele à vontade, você não causa essa autoestima dele, você não faz ele ser frustrado, porque a frustração, e já é comprovado isso, ela é boa, ela não é ruim, Ela porque faz depois a parte do criança crescimento cresce. e amadurecimento. Exatamente, porque depois a criança, o que a gente vê hoje no século XXI? Crianças extremamente inteligentes, capazes de mexer em qualquer celular pela primeira vez, mexer em tudo, são extremamente inteligentes, só que com emocional de pequeno. Crianças que eu vejo hoje, eu recebo algumas ligações de crianças ou adolescentes agora, né? Que passaram por essa fase sem observar a frustração, e hoje a namorada briga com eles e querem se matar, querem tentar o E é suicídio. exatamente isso uma das grandes causas da depressão. Exatamente, Não? a criança não suporta, né? Você vê muito isso na escola? Como é que é? A gente vivencia bastante, sim. Lá nem tanto assim quanto as crianças pequenininhas, porque a gente trabalha do primeiro ao quinto ano, né? Então são crianças de 6 anos até 12 anos. Mas a gente tem bastante criança lá com processos bem complicados, né? Com depressão, com crises de ansiedade, ataques de pânico, né? A gente conversa muito com os pais, orienta, né? Olha, E é isso que você falou, né? É bem complexo, porque às vezes não está acostumado a viver ali dentro da casinha deles, né? Não tem a negação, não tem, os pais são permissivos, permitem, evitem que tenha essa frustração para a criança e não percebem que isso faz parte do crescimento da criança. Né? verdade. Ela convive com tudo sim, 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 mas o mundo lá fora é muito mais não do que sim. A gente teve duas perguntas aqui que eu achei super interessante. Olha só, a primeira é a Cris. Cris, obrigado pela sua pergunta. Tá assim, ó, limite versus culpa. É isso que acontece, Cris. Os pais não impõem limite porque isso gera uma culpa nos pais. É uma sensação de culpa, Exatamente. não na criança, nos pais. Porque ela ficou, Nos às pais. vezes, fora o dia inteiro e ela não quer contrariar, e aquilo ali gera uma culpa nela. Isso aí é um É assunto isso bem mesmo. complexo, assim como a segunda pergunta também da Ingrid. Ingrid, um beijo, obrigado aí pela pergunta. Ó, então, não é preciso explicar para as crianças de 4 anos o porquê do limite? Sim, você precisa explicar, mas o limite é assim, é como eu disse, filho, vai tomar banho, ou então, filho, vai tomar banho. Ah, mas por quê? Porque eu quero. É porque eu quero, não porque não pode, é porque eu quero. Você, Exatamente. na psicanálise, tá? Eu estou falando por uma linguagem psicanalítica. Na psicanálise, o seu desejo, o desejo dos pais, ele é maior que qualquer lei. Porque senão a criança Exatamente. depois só obedece se for em virtude de lei e não de limites, né? E nem tudo é lei. Existem limites aí fora. E a criança ela passa a não observar os limites. Apenas é aquele negócio, aquela história assim, tá escrito que não pode? Ah, então eu vou fazer. Mas existe limite para as coisas também. Então é importante explicar não porque eu não quero. Entendeu? Pronto, acabou. É o seu limite. Isso não é autoritarismo. É igual eu É falei, isso mesmo. autoritarismo é falar assim, ó, você vai tomar banho e se chorar, apanha. Isso é autoritarismo. Agora, você impor o Porque eu limite de estou uma forma mandando. educada, amiga com a criança, isso não é autoritarismo, né? Pode É, falar, gente. e assim, eu atendo um rapazinho muito fofo. Ele vai fazer 2 anos ainda, tá? E ele tá passando por um processo avaliativo comigo, neuropsicológico, né? E ele chegou lá na primeira consulta, tal, né? Conversando com os pais, fazendo a anamnese. Ele subia na mesa. Aí eu intervi, falei para os pais, né? Falei assim: vocês vão tirar ele da mesa e vão falar para ele, vão colocar no chão e vão falar que não pode. Porque não é algo negociável subir na mesa ou não. Entendeu? Ninguém fica andando em cima das mesas. Então, assim, é para fazer isso? É para subir na mesa? Não, não é. Então você vai tirá-lo da mesa. E eu falei para os pais: pai, o senhor vai pegar, vai colocar ele no chão e vai falar para ele: não pode subir na mesa. E aí o pai fez exatamente o que eu pedi,
colocou ele na mesa. Eu nem sei se a mãe dele tá online, se ela tá me ouvindo, né? Porque ela ficou de entrar. Tô citando ele. E aí a mãe, ele colocou ele no chão, o pai falou, não pode subir na mesa. Ele virou, abaixou, ficou chorando assim, fazendo manha no chão. Eu falei, e nós vamos continuar a nossa conversa. Porque já foi dada a ordem, já foi dada a explicação. Não tem que ter culpa, não tem que ter nada. Nós vamos continuar o que nós estávamos fazendo. Então, nesse momento, ele ficou lá, fazendo as manhinhas dele, as gracinhas dele, né? E depois ele levantou, viu que ninguém estava dando pelota para ele, ele levantou, aí ele tentou mudar o foco, né? Tentou mudar a estratégia, porque ninguém estava dando atenção para ele. E ele não subiu mais na mesa, né? E a mãe relatou isso até em outras consultas, em outras sessões, dizendo que ele não subiu na mesa. E às vezes ele tenta subir na mesa, ele olha para ela, né? Aí ela faz que não, e ele não subiu mais. Então, assim, às vezes é uma ordem direta mesmo, entendeu? É você explicar. E ele tem 1 ano e 11 meses. E ele entendeu o que era. Então, exatamente. O que a gente precisa entender, colocar na nossa cabeça, o que é muito difícil. Alguém disse que é bem difícil, e realmente é difícil. Não é fácil. Não. Gente, eu também tenho um filho. Como dizem, Marcelo, se está sendo fácil, a gente está fazendo errado. Pois é. Olha, vou falar para você. Eu tenho um filho de 7 anos também. Eu sei a dificuldade, eu sinto na pele. Só que a gente errou isso desde o século XX que foi colocado. E alguma coisa a gente fez errado. Depois inventaram vários sistemas, métodos psicopedagógicos aí que também não deram certo. Então, assim, alguma coisa a gente está fazendo de errado. E é a hora da gente arrumar. E, assim, o que a gente precisa entender, o que precisa deixar claro, é que a frustração é boa para a criança, não é ruim. Então, a criança, quando ela está andando de bicicleta, se ela cai, ela levanta e tenta. E ela cai, e ela levanta e tenta. E quando ela cai, ela levanta e tenta e consegue. Aquilo gera uma coisa que a natureza não dá, apenas o psiquismo dá, que é autoestima. Ela fala, pô, eu consigo. Eu caí e levantei. A criança, quando está desenhando, e de repente a ponta do lápis quebra, né? Quebrou a ponta do lápis. Ela vai lá, aponta, continua desenhando. Aquilo ali, a cabeça dela começa a funcionar. Quando quebra a ponta do lápis, alguém vai lá e aponta e dá para ela continua. A cabeça dela continua funcionando. Agora, quando a ponta do lápis quebra, alguém tira o lápis dela e dá um outro brinquedo, a cabeça não começa a não trabalhar com as frustrações. E a criança, no futuro, que a gente vai entender isso depois das fases, vai refletir isso que passou, né? Aquilo ali não foi feito para ela. Ela precisa parar e exatamente, alguém disse aqui, ó, a criança, cadê? Precisa da frustração para encarar a vida. Precisa mesmo. Exatamente. Isso é fácil? De jeito nenhum. Não, é difícil demais. E eu recebo muitas reclamações de pais lá na escola, porque às vezes a professora repreendeu, ou porque a professora deu bronca, né? E aí você fala assim, mãe, mas você não faria isso? Né? As próprias mães, às vezes, não aceitam que a criança se frustre. Né? Que a criança seja repreendida. Então, para a gente lá na escola é muito mais complicado do que você estar na sua casa com apenas uma criança. Né? Olha só o que a Patrícia escreveu aqui, ó. Obrigado, Patrícia, pelo comentário, ó. Concordo, depois da vida adulta, ele passa a fugir de tudo que frustra. Olha só, ela me falando isso, já me veio um exemplo. O time de futebol... Adulto, Marcelo, vai ser um adulto que não vai parar em um emprego. Porque o patrão vai repreender, já era. Ela não consegue nem suportar o time dele perdendo, né? São essas pessoas que brigam, não conseguem trabalhar a frustração. As pessoas, elas não são capazes de enfrentar essa frustração. Então, é time que perde, é uma briga com a esposa, isso reflete depois no futuro. Então, é o momento da gente cuidar dos nossos filhos agora. É melhor frustrar agora do que a vida frustrá-los. Né? Então, é super importante isso. Vamos lá. E outra, não é uma questão só de autoestima, né? É saúde mental. Não. Isso daí faz bem, é desenvolvimento. São fases, né, que a criança precisa passar. E eu volto a falar, se ela não passa agora, no futuro ela vai passar. Qualquer fase, se ela não passar as fases corretamente,
corretamente, ela vai passar, nem que seja no futuro isso. É isso Vamos lá, mesmo. vamos mudar um pouquinho de fase. De 4 a Nós 6 estamos anos. indo, já foi meia hora para a gente falar e nem chegamos ainda na depressão. Pois é, olha só. Fase fálica, de 4 a 6 anos. Por que a fálica? Essa fase é muito legal, né? É a fase que o corpo começa a ter umas transformações, a criança começa a prestar mais atenção nos seus órgãos genitais, ela, começa a mexer no pênis, começa a mexer na vagina, começa a mexer no ânus, e as meninas que tomam banho com as mamães, os meninos que tomam banho com os papais, começam a perceber alguma coisa diferente, né? E essa fase é uma das mais importantes que tem, também, né? Todas são importantes, eu acho que todas, eu falo uma, mas eu gosto de todas, né? Ah, mas são todas. Cara, eu sou apaixonado por essas fases de desenvolvimento, porque ali você vê passo a passo como a gente como o nosso intelecto, como o nosso psiquismo é formado, né? Nossa, é misterioso, né? Muito misterioso. Olha só, na fase E aí fálica. eu entro até na parte do sistema nervoso central, né? Então você imagina o encantamento. Olha só, a fase fálica é aquela fase que a criança ela começa a perceber e ela quer ganhar espaço dentro do casal, né? Tem até uma, obviamente, né? Mas assim, tem até eu vi um pensador falando assim, né? Tem casais que continuam casados depois de ter filho, né? Então, quando tem o pai e a mãe, e aí tem o filho quer ganhar espaço, ele vive ali como se fosse um triângulo amoroso ali, e ele quer ganhar espaço, e aí vem uma coisa que Freud colocou na época, que foi muito polêmico, mas que não tem nada a ver com o que as pessoas entenderam, que é o complexo de Édipo, né? Que é aquela sensação de que a mãe é dele, no caso da menina, né? A mãe é dele, ele quer ficar com a mãe, e ele acha o pai um intruso, então ele quer tirar o pai da jogada para ficar com a mãe. Isso é uma fase totalmente normal na criança, né? É a fase normal isso. É uma fase que passa, né? E depois ele não quer perder o amor do pai, então ele volta para o pai. Então é uma fase bem legal, onde a criança começa a desenvolver a sua sexualidade, né? Na verdade, ela começa a perceber que existem diferenças, né? Édipo, no complexo de Édipo, foi uma mitologia, né, criada aí, uma história criada na mitologia, em que tem o complexo de Electra. Como? Complexo de Electra. Complexo de Electra, né? Quando é menina, né? O menino é assim, ele fala assim, não, a mãe é minha. Então o meu pai é o meu inimigo. Então, eu vou ficar o quê? Eu vou ficar do lado da minha mãe. Só que ele percebe que a mãe não tem pênis. E ele acha que o pai castrou a mãe. Então ele fala assim, opa, peraí. Para eu não ser castrado, eu vou ficar do lado do meu pai. Então, isso é uma fase que a criança passa no complexo de Édipo. No caso de menina, é igual exatamente o que você falou, é o complexo de Electra, né? E aí é uma fase bem interessante. É bem legal. Sim. Isso daí, para quem quiser, isso aí alguém comentou alguma coisa aqui? Alguém fez uma pergunta do complexo? Exatamente, Patrícia. É nessa fase que pode acontecer o complexo de Édipo. Sim. Isso mesmo. A fase fálica. Do 4 a 8, vai de 4 a 6 anos, mais ou menos. Outra coisa, né? As fases não têm idade. Elas são períodos, né? Que você vai passando. Né? Então, assim, os períodos, mais ou menos, né, de 18 meses. Quando a gente nasce, a oral vai até 18 meses, 2 anos. Depois ela já entra anal, que vai de 2 a 4, e de 4 a 6, que é o período de latência, que ela começa a perceber os seus órgãos genitais, né? Aí ela começa a perceber. Desculpe, eu falei latência não é fálica, né? De 4 a 6 anos. Agora que a gente entra a parte de latência. Por que a parte de latência? Porque ali ele já está praticamente com a sua parte sexual. E quando eu falo sexual, eu não digo de ato sexual. Eu digo de afetos, carinhos, de amor do pai, amor fraterno, amor materno, né? Não é sexo. Marcelo, é uma conclusão que a maioria das pessoas fazem quando falam sobre Freud, né? Eles acham que Freud, só por causa desses nomes, se refere só à parte sexual, né? E não é. Quando a gente começa a estudar mais a fundo essa parte da psique, né? Aí você percebe mesmo que é muito pouco. Lógico que tem essa parte sexual, mas nessa parte de formação, como você está falando, não é ligada a isso, né?
Quando a gente fala fases sexuais da criança, isso na época, você vai pegar para 1900, 1800, 1880, assim, revolucionou, né? Porque como assim criança tem sexualidade? Só que a sexualidade não envolve só o ato ele era sexual. louco, né? Exato, né? O ato não é o ato sexual igual, mas até hoje a gente tem esse tabu, né? Por exemplo, quando você pega o complexo de Édipo, fala, não, peraí, o menino vai matar o pai para ficar com a mãe? Não, não é isso, né? É uma coisa diferente. A sexualidade, quando você fala, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para já explicando, são palavras que a gente usa no cotidiano de forma errada. Errada não, ele é certo para o nosso vocabulário, mas ele não é, por exemplo, libido. A libido na psicanálise não é uma energia sexual. A libido é uma pulsão que existe, uma pulsão de vida. É a força que nos manda. Quando a gente, por exemplo, tem um projeto na empresa para fazer, a gente tem alguma coisa para entregar, a gente desperta todo o nosso libido naquele projeto. É uma energia, uma força que a gente dá aqui. Mas o chinês, por exemplo, chamava de Qi. Né? Oi? Pode falar. Tá travando. Tá travando? Travou? Melhorou? Você tá apagando tudo assim, ó. Agora eu voltei? Ainda tá meio... Tá embaçado ainda. Não deixa embaçar não, peraí. Melhorou agora? Pra mim tá travado ainda. Espera um pouquinho, os comentários também travaram. Ô, gente, se estiver travando, dá um ok aí. Tá bom. Desliga o celular aí. Tá todo mundo falando que travou também, olha lá. Sério? Aham. Estão falando, travado, ainda não. Ainda não, travou. Você tá voltando, okay. Marcelo, você tá voltando pro planeta Terra, voltou. Voltei? Voltei? Voltou, Marcelo. Olá, sim, ele voltou, gente. Aqui a internet é discada. Como eu sempre digo lá na escola para as professoras, a tecnologia sempre é ao nosso favor. Aqui a internet está na fase oral ainda. Voltou, olha lá. Pode continuar, Má. Legal. Então, se travar de novo, vocês falam. Então, assim, vamos entrar na fase de latência, até por conta do horário, que já falta acabando já. Pois é, e nem falamos ainda dos sintomas da depressão. Vamos lá, vou terminar a latência, a gente entra na depressão, ansiedade e volta às aulas. Rapidão. Olha só. A fase da latência é a fase do medo, né? Ela vai de 6 a 11 anos, né? Então, a fase dos 6 a 11 anos é a fase do medo. Eu tenho um filho que está entrando na fase da latência, né? Meu filho está entrando, ele vai fazer 7 meses agora. 7 anos, vem aqui. 7 anos? 7 anos agora. Aqui, ó, esse é o meu, né? Ai, que lindo, cara, olha que fofo. É a fase, né? A fase que a gente está entrando, a fase da latência, que vai dos 6 a 11 anos, que é a fase que praticamente está tudo definido já, a parte psicossexual, e aonde que é a fase do medo, né? Que a criança chega, mãe, tô com medo, né? Mãe, tem uma garra aqui, eu tô com medo. Aí, mãe, eu quero água, fica um pouquinho aqui. Agora eu vou sair. Tenho uma de 10 anos, vai fazer 10 anos a minha Marília, Marcelo, e ela não consegue dormir sozinha ainda, né? Ela tem medo de dormir sozinha. E eu sempre falo para o meu marido, essa fase tem que ser feita muito tranquilamente, muito devagar, porque senão essa coisa de você vai ficar, que vai dormir sozinho, vai não sei o quê, você gera traumas futuros muito grandes, né? Olha nessa só, fase do medo. Se ele não passar essa fase do medo agora, no futuro ele vai querer passar por essa fase. É o momento que vai buscar filmes de terror. É o momento, é aquela necessidade do medo. Ele precisa. Esse medo, uma coisa que precisa ficar bem claro, esse medo não dá toque, esse medo não dá depressão, esse medo não dá ansiedade, esse é um medo normal de desenvolvimento, a Amanda, né, da criança. Tá falando, ó, aqui em casa é a mesma coisa. Claro, ele precisa ter isso, né? A gente precisa observar muito as crianças. A gente tem um caso na psicanálise que foi feito por Winnicott, que na criança com 7 anos, ela tinha muito vínculo com laços, né? Ele gostava de brincar com laços, com cordões,
e sentia muito medo. Ele brincava com laços, com cordões, com ioiô, tudo que era corda, ele gostava. E numa entrevista, o que aconteceu? Ele descobriu que aquela criança tinha separado da mãe desde quando ele era muito pequeno. E ele queria, de alguma forma, usar a corda, os laços, para poder tentar unir a mãe novamente com ele, né? Esse é um caso que eu achei muito, muito interessante na literatura que conta. E um outro, isso falando um pouco já de como é a sessão da terapia com crianças, né? Porque o adulto, ele fala, né? Ele expressa, ele sonha, ele conta os sonhos. A criança não, ele expressa através do brinquedo, de brincar, de desenhar. Tem um caso a maioria das nossas consultas são através de jogos, desenhos, né? É bem lúdico mesmo. Eu até vou fazer um parêntese aqui, né? Nessa sua fala, você falou assim, o adulto ele fala, ele se expressa. A criança, nós não permitimos que faça isso, né? Por diversas vezes. Às vezes a gente está cansado, você já chega em casa e fala, ai, tô cansado, hoje eu não vou fazer nada, tô com dor de cabeça. Mas a criança chega em casa, da escola, o pai sabe que ele tem que fazer lição. E ele fala, eu tô cansado, não quero fazer isso hoje. A criança não vai falar isso pro pai, né? O pai vai achar que é preguiça, vai achar que ele tá enrolando, né? Hoje eu não tive um dia bom, tô estressado, sofri bullying na escola. Eles não vão falar isso. E nós pais, né? Às vezes não damos abertura. E essa é uma das causas da depressão também, né? Na fase infantil. É a gente não ouvir o que o nosso filho tem para falar. A gente não permite que eles falem. A gente acha que tudo é manha, tudo é preguiça, tudo eles estão querendo enrolar a gente, né? Alguma coisa assim, né? Olha só, tem um caso que foi também comentado, só que não foi o Winnicott, foi num livro... Me falha o nome agora do livro, mas eu posso buscar depois para quem quiser. Fala o seguinte, que a criança, ao ser investigada, ela tinha ataques epiléticos, ela tinha epilepsia. E aí ela tinha terror noturno. E aí, num certo desenho, a criança desenhou nuvens em cima de uma casa. Ela desenhou a casa e tinham nuvens em cima. E aquelas nuvens, à medida que ele foi desenhando, a criança foi desenhando, aquelas nuvens chegaram até o teto da casa. E ela pintou de preto as nuvens, né? E aí a criança falou assim, olha, agora a casa vai cair, porque as nuvens chegaram. E aí o psicanalista, ele chegou à conclusão que aquela casa era a própria criança. E a criança sentia a angústia da nuvem, que eram os ataques epiléticos, chegarem. Sim. E aí a criança pediu uma ajuda, olha só, a criança pediu uma ajuda para que o terapeuta construísse uma casa à prova de nuvens. Olha só que coisa forte. Então, as crianças falam muito para a gente através de desenhos, né? A gente precisa prestar atenção. Mas aí, fala pra gente agora da depressão. Como é que você tem sentido a depressão, a ansiedade e a volta às aulas? Pode fazer um mix aí de tudo. É difícil falar em tão pouco tempo, né? A gente tem recebido bastante relatos, né? Eu até vou citar uma aqui que chegou aos meus ouvidos esses dias, que a mãe ficou bastante preocupada, foi a minha prima que conversou comigo, né, perguntou, falou assim que a moça que trabalha com ela, né, diz que a menina chegou, ela tem 8 anos, não me lembro do nome dela agora, não me recordo, mas ela falou assim para a mãe, mãe, eu tô sentindo uma coisa dentro de mim assim, sabe, eu não sei o que que é, mas eu tenho vontade de chorar, né? Eles não sabem nem expressar direito os sentimentos deles, né? Por conta de tudo isso que eles estão passando. Gente, tirar uma criança da rotina dela, de escola, de casa, trancar ela dentro da casa dela, ela tem que ficar com o pai, com mãe, com o avô, né? Muitas vezes com os avós, tal. E ela falou assim, mãe, eu não sei o que que é, mas é uma coisa aqui dentro de mim. Eu tô sentindo muito triste. Então, assim, essas crianças, elas estão passando por muitas dificuldades também, né? É muito... E elas não conseguem expressar como a gente.
que liga o noticiário, vê, nossa, 1.000 e não sei quantos mortos. Nossa, quantos mortos, que tristeza, tal. A criança não consegue expressar isso. Então, ela vai expressar dessa maneira que nós estamos falando, através de desenhos, de brincadeiras. Se a mãe estiver atenta, ela vai perceber, né? Eu fiz algumas anotações aqui, que desde os 6 meses até 2 anos de idade, que é a fase da primeira infância, a criança também tem depressão. A criança também tem essa coisa. Nossa, 6 meses tem depressão? Tem tristeza. E como é que a gente diagnostica isso? Como é que a gente percebe, né? E é justamente através da criança não querer mais se alimentar, né? Ela não quer mais comer, ela não quer mais brincar, ela tem atraso na linguagem, ela é pequenininha, é a menorzinha, né? E assim, é coisas que a gente já percebe desde o começo lá da formação da criança, com 6 meses, né? De 2 a 6 anos, também, que é a fase da segunda infância, também. Como é que a gente percebe a depressão nessas crianças? Voltando a fazer xixi na cama, deixando escapar as fezes sem querer, né? Não tem mais vontade de brincar, tudo que você oferece a criança já não quer, né? E sempre é importante estar em contato com um profissional quando você vê que isso está excessivo, né? Para quê? Para diagnosticar mesmo, para averiguar. Né? Essa Joseli que está aqui falando agora aí, o filho dela teve depressão a partir dos 3 anos. Ela é professora nossa lá da escola. Agora ela não é mais nossa, ela é de uma outra escola. E o filho dela, peço até licença, viu, Jô? Mas o filho dela, ele enfrenta uma grande batalha, uma grande luta contra a depressão, desde pequenininho. Né? Eu acompanhei o filho dela, desde pequenininho que ela estava lá na escola, e ela tem uma grande luta com ele. E ele já é adulto, estudante de psicologia, né? E agora que está começando a se entender, tá? Aí eu falo de 6 aos 12 anos, que também tem as suas depressões, né? Que é a idade escolar, que até que você citou aí, que era a fase fálica, né? É a fálica, né, Marcelo? Sim. Que também se manifesta já nessa fase. Olha ela falando que até hoje ele tem depressão, tá vendo? Eu acompanhei a vida do filho dela desde pequenininho. E eu sei a luta dela contra essas crises de depressão dele. É bem difícil, viu? Alguém perguntou aí se o xixi na cama se refere ao medo. Tá, eu vou falar na parte, pode ser que seja na parte de tristeza excessiva, pode ser que seja, como o Marcelo falou, de um medo, de uma fase do medo mesmo, né? Pode ser por conta de repreensão, porque às vezes os pais repreendem muita criança. Ai, tá fazendo xixi na cama, ai, que feio, não pode fazer xixi na cama, você não tem mais idade. Então, tudo isso instiga a criança a fazer mais xixi na cama, viu, gente? Você tem que ver, o xixi está naquela fase anal, onde ela tem o controle dos esfíncteres. Precisa ver como é que foi feito isso, né? Uhum. Então, se não passa nessa fase, vai refletir lá na frente. E tá tendo muita ansiedade das crianças em virtude da volta às aulas? Como é que tá? Eu não tenho muito contato com as crianças, né? Eu tenho mais contato com os pais e com os professores, né? Mais uma fala da Jo aí, ó. A minha tristeza é a depressão suicida, que é muito preocupante. E a do filho dela, ela passou por essa fase, viu, Marcelo? Ela passou por uma fase bem complicada. Essa pergunta é bem importante, né? E uma pessoa comentou comigo, eu comentei ontem ainda com uma pessoa, durante a pandemia foi o momento que mais aumentou o índice de suicídio, e a gente só deixa para falar em suicídio em Setembro Amarelo, né? É um assunto muito importante. Aqui, ó. Estão perguntando aqui, a Paula está perguntando se a possibilidade de depressão ser genética, sim. Se tem casos, se tem casos na família, é uma grande chance, sim, já é comprovado cientificamente, viu, pessoal? Tanto na neuropsicopedagogia quanto em todas as áreas, tá? Lembrando que todas as fases que a gente falou são para crianças assim saudáveis que passam. Agora, existem os problemas genéticos, existem os problemas
igual alguém falou de síndrome do transtorno de autismo, né? Existem muito. Eu queria vamos marcar uma outra live para a gente falar sobre problemas, porque essa aqui foi muito rápido. Faltam 3 minutos só. Eu achei muito rápido. Os pais estão concordando com as voltas às aulas? A maioria não. Não estão concordando, não. Amanhã nós vamos ter vai ter a coletiva de imprensa. Eu falo em nome do governo do estado de São Paulo, porque eu sou coordenadora da rede pública estadual, né? E, assim, o secretário da Educação entrou hoje conosco, né? Tivemos uma fala com ele. Ele está agora em reunião com a Secretaria da Saúde, né? Justamente, estão falando, não terminem já. Muito rápido, né? A gente vai deixar gravar, eu vou deixar a live gravada para quem quiser assistir ou então passar para as pessoas, é bem importante isso. Então é assim, amanhã nós vamos ter uma nova fala do secretário da Educação, onde ele vai falar se vai retornar às aulas em setembro mesmo, mas pode ser que não. Hoje ele já deu a entender que provavelmente não role. Mas nós só vamos ter essa certeza amanhã, tá? Tá. Gente, eu queria falar, assim, só eu vou dar minhas últimas palavras e a gente também despede, mas eu queria agradecer todo mundo que assistiu e falar... Continua em outro link para falar da ansiedade, falaram. É verdade, né? Mas aí vai ficar muito tempo, muita gente tem ocupação e não tem... A gente marca para a semana que vem, a gente fala da ansiedade. Marcar para a semana que vem, a gente vai falar sobre outros problemas. Mas eu queria falar o seguinte, que repetir, tudo que a gente falou são de crianças saudáveis, né? Então, assim, o filho apresentou algum problema, algum distúrbio, seja um medo excessivo, alguma coisa fora, procure um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, ou mesmo um psiquiatra, porque é muito importante, né? Muito importante. As pessoas perguntam a diferença, né? Psicólogo, psicanalista e psiquiatra. Gente, são 3 profissões diferentes e os 3 podem trabalhar o mesmo problema. Então é importante você procurar as pessoas. Qualquer problema que tiver no filho, que você achar que está fora, procurem as pessoas certas, né? E eu queria agradecer. Tu quer falar alguma coisa, Gi, para a gente encerrar? Só quero agradecer todo mundo. É bem difícil a gente chegar aqui e falar assim, né? Eu falei pro Marcelo, nós até conversamos ontem, o Marcelo falou, eu tô ansioso. Eu falei, eu também, né? Eu acho que justamente por a gente ter se conhecido tanto tempo atrás, ficado um longo período sem se falar, sem se ver, e de repente a gente se encontrar aqui, né? E assim, Marcelo, me ajuda, me fala aí de Winnicott, porque eu preciso fazer aqui o meu trabalho da psicanálise. Então, assim, e ele fala, Gi, eu tô querendo entrar na parte de criança, na parte infantil. Então, a gente tá trocando algumas figurinhas. Quem diria, né, Marcelo? Muito bom isso, né? Eu quero indicar 2 livros, que um é o Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, que é muito famoso, né? Só que o infantil, e um outro chamado Orientação da Criança, da editora Casa Publicadora, chama Orientação da Criança. É um livro cristão, ele mostra ali algumas... não é religioso, mas é um livro que mostra como você educar melhor a sua criança, seu filho. Eu acho bem importante, né? Hoje em dia a gente precisa ter uma educação muito forte, porque a gente não precisa nem falar, a gente sabe o mundo que a gente vive, né? E eu vou deixar essa aqui, ó. Dá para ver? Mentes Depressivas. De uma psiquiatra, né? É maravilhoso, gente. Muito bom, tá? As 3 dimensões da doença do século. Tá bom? Obrigada, legal, pessoal. Gente. Foi muito bom. Passou muito rápido, mas muito a gente vê uma nova live aí. Vamos fazer uma outra, vamos pegar outros problemas. Se você tiver dúvida, manda pra gente, ou se tiver sugestão do assunto, passa pra gente que a gente vai fazer uma outra. Isso mesmo. Tá bom? A gente vai tentar responder todas essas perguntas aí, né, Mã? Pode deixar. Tá bom? Então, Gi. Tchau, pessoal. Tchau, beijo, tchau. Tchau.